Junto conosco também a gente recebe o professor Evandro de Carvalho. O professor Evandro, aqui, estou pegando aqui o, o professor Evandro é professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para mim aqui é uma satisfação, muito obrigado pelo convite. Gente, vamos lá. Enquanto a gente aguarda aqui também a chegada de outros convidados, outros dos nossos colunistas, a gente começa com essa que foi a notícia surpreendente agora, de hoje à tarde, anunciada agora há pouquinho. Os Estados Unidos e a Ucrânia anunciaram que fecharam, depois de horas de negociação, um cessar-fogo. É a primeira vez que um dos dois lados do conflito aceita uma trégua nessa guerra que já se estende há bastante tempo. De- Depois de que vocês vão se lembrar daquele episódio deplorável na Casa Branca, em que o presidente Zelensky foi humilhado por Donald Trump, e saiu-se ali, né, um dos episódios mais lamentáveis da diplomacia americana. Surpreendentemente, nós temos agora um anúncio de um cessar-fogo. Os dois, Ucrânia e Estados Unidos, divulgaram um comunicado segundo Kiev aceitam cessar-fogo na guerra com a Rússia em troca do início das negociações de paz. As negociações entre Moscou e Kiev ocorreram antes, mas foram abortadas logo no início do conflito e houve uma pausa muito frágil. Então, essa é a primeira vez em que a Ucrânia, ou qualquer um dos dois lados desse conflito, aceita um cessar-fogo depois de mais de 3 anos de guerra. Só que a bola está agora literalmente do lado dos russos. A gente está aguardando para ver o que vai dizer Vladimir Putin. A gente tem um pequeno VT sobre isso, vamos ouvir. Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. Now, hopefully we'll take this offer now to the Russians, and we hope that they'll say yes to peace. The ball is now in their court. But again, the president's objective here is, number one, above everything else, he wants the war to end. And I think today Ukraine has taken a concrete step in that regard. We hope the Russians will reciprocate. Professor Evandro, acho que a gente tem duas perguntas principais nessa questão. Por que os ucranianos aceitaram? Depois de Zelensky ter sido praticamente expulso da Casa Branca naquela situação humilhante. E dois, a bola está com os russos. Será que eles também vão aceitar? Raquel, de fato, é preciso ver quais são. Espero que a conexão esteja boa, né? Se estiver Não, eu ruim, ouço você me bem o senhor, fala. fique tranquilo. É preciso. Tá bom. É preciso, naturalmente, analisar quais são como foi feita essa Ucrânia. Sabemos, através das notícias, dos interesses de Trump no território ucraniano, né, para explorar terras raras, minérios, etc., como condição para a proteção do país de eventuais novos ataques ou intenções de expansão da Rússia sobre o território. Então, a gente não sabe bem como se deu esta negociação, provavelmente, inicialmente, talvez um acordo mais político do que jurídico entre os dois países. E, agora, esse acordo entre, primeiramente, Estados Unidos e Ucrânia pode também demonstrar, por um lado, a fraqueza da Europa como um ator relevante nesse processo de negociação do cessar-fogo, inclusive visando um acordo de paz, né? Então, esse é um ponto também a ser refletido, dado que houve um esforço do Zelensky, depois daquela, né, de ter o apoio dos países europeus, né? Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é saber qual será a proposta dos Estados Unidos e da Ucrânia a ser apresentada para o Putin, né? O Putin, naturalmente, agora está numa posição de força, ou pelo menos numa posição melhor de negociação, considerando
é que os Estados Unidos estão muito dispostos, né, a encontrar aí um acordo conjunto, né? Então, precisa avaliar, vamos aguardar qual será a reação do Putin em relação a essa proposta. Agora, um cessar-fogo é sempre bem-vindo, né? E a proposta e uma paz nesse conflito também. Acho que é isso que todos nós esperamos, a despeito dos resultados desse acordo de paz possam revelar vencidos e vencedores de diversas formas, né? Mas aí isso já é um outro assunto. Mas para o povo que está sofrendo, né, os resultados desse conflito, seja as pessoas do lado da Rússia que vão para a linha de combate, seja o próprio povo ucraniano, né, que sofre os ataques, então um cessar-fogo nesse momento chega até tarde, mas é muito bem-vindo. Coach, o professor coloca um ponto importantíssimo, né? Um cessar-fogo é sempre comemorado, né? Ele salva, ele poupa vidas. O Zelensky, com certeza, uma posição mais frágil, né? A Ucrânia teve, os Estados Unidos cortou a ajuda que enviava à Ucrânia. Ele foi, o Trump foi levando o Zelensky para esse acordo. Basta ver a cena que aconteceu na Casa Branca. E o professor faz a seguinte menção: ele acha que o Putin chega agora numa posição de força. É essa também a sua avaliação? Perfeito. Boa tarde, professor Evandro. Olha, o fato concreto que eu vejo é que o Zelensky perdeu a guerra. A Ucrânia cedeu em tudo, pelo que a gente sabe. Territórios para a Rússia e terras raras com minérios para os Estados Unidos. Rússia e Estados Unidos fatiaram a Ucrânia, né? Isso ficou evidente naquela maldita reunião lá do Trump com Zelensky. Ficou para trás um país arrasado e com mais de 10 milhões de deslocados, que é uma grande tragédia humana. E como o professor disse, agora, pelo menos por 30 dias, é esse o prazo do cessar-fogo, bombas mandadas por Moscou vão parar de matar mais gente, mais civis na Ucrânia. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que realmente a Ucrânia perdeu. Perdeu o território e vai perder suas riquezas. Professor, queria que o senhor avaliasse a fala do Coach, que foi uma fala forte, né? A Ucrânia perdeu esta guerra e, se perdeu, o quanto dessa culpa é de Donald Trump? Eu espero que esteja ouvindo, coloquei até um fone aqui de ouvido para ver se melhora um pouquinho aí a conexão e a audição. Eu estou totalmente de acordo, né? A Ucrânia foi a grande perdedora desse conflito, né? O povo ucraniano, em primeiro lugar, né, que sofreu as consequências dos ataques, e a Ucrânia como Estado, né, que tende a perder, pelo visto, né, território nessa negociação de paz com o Putin. Claro, é importante dizer uma notinha de rodapé aqui que a Europa resiste a essa ideia, né, de ceder territórios ucranianos para a Rússia. E ainda assim verá, né, um acordo de exploração dos seus recursos pelo lado dos Estados Unidos como pagamento, vamos dizer assim, das despesas feitas pelos Estados Unidos no envio de equipamentos militares para a Ucrânia. Ela sai com menos território, sai com dívida e um saldo de mortes impressionante, inclusive de gerações mais jovens que foram para a frente de batalha. Então, sem a menor dúvida, foi o país que sai o grande perdedor desse conflito. Faltou à Ucrânia, né, uma noção, vamos dizer assim, básica, né, de um certo realismo político, né, no momento em que você tem que ter uma compreensão daquelas conjunturas que são permanentes, desculpa, determinantes que são permanentes. Uma delas é o fato de estar ali um país ao lado de uma Rússia, né, que também que é uma potência nuclear, num contexto de tensão constante daquelas pressões feitas pela OTAN. Né. Isso é uma determinante importante, a localização geográfica do país. E segundo, as determinantes conjunturais. Né. Um conflito com a Rússia havia um potencial de dano imenso para a Ucrânia, né, que acabou aceitando o risco, né, de enfrentamento da Rússia sem ser membro da OTAN. Portanto, não podia ter nenhuma expectativa de legítima defesa coletiva, né, de esperar dos países da OTAN que a defendessem
né, na medida em que não é membro da OTAN. Então, assim, assumiu todos os riscos e está pagando um altíssimo preço por isso. Tá chegando aqui conosco também a Andressa Matais. Andressa Matais, nossa colunista aqui do UOL. Oi, Andressa, muito bem-vinda. Andressa, eu coloquei uma questão aqui para o professor, e talvez eu tenha sido simplista ou muito direta aqui no meu comentário, mas é o seguinte, essa é uma guerra que ela vinha já se arrastando há 3 anos, né? A gente não sabe se ela está finalmente chegando ao fim com esse cessar-fogo, se o Putin vai ou não vai aceitar. Estamos de olho aqui para ver se vem alguma manifestação dele. E o Trump é um ator que está chegando agora, né? Ele acabou de vencer as eleições, mas enquanto o Joe Biden estava na presidência, ele apoiava Zelensky de alguma forma. Ele apoiava com apoio militar, com ajuda, ele se juntava ali aos europeus, embora não dessem todo o respaldo que ele precisava, como o professor bem salientou, porque a Ucrânia não é um membro da OTAN, ele de alguma forma ia sustentando a guerra ao lado de Zelensky. Então, a minha pergunta, se Trump tem parte dessa culpa pela derrota da Ucrânia, ela vem disso. O quanto a vitória de Trump desequilibra a guerra a favor de Putin. Andressa, me ouve? Não. Eu agora que não ouço a Andressa. Andressa? Me ouvem, não? Agora sim. Você conseguiu ouvir minha pergunta, querida? Ah, infelizmente o Andressa está com o sinal falhando, então eu jogo a pergunta para o Couto. Couto, o quanto o Trump tem, de certa forma, culpa pelo desenlace da guerra? O quanto ele desequilibrou o jogo a favor de Putin? Se é que Desequilibrou está chegando ao totalmente final, né? Se é que está chegando ao final. desequilibrou totalmente. Aquela reunião no Salão Oval deixou bem claro de que lado que os Estados Unidos estão, que o Trump está, né? O Trump fechou com o Putin, isso não resta a menor dúvida, né? Uma dúvida que permanece, o professor levantou esse problema da Europa, enquanto eles estavam reunidos na Arábia Saudita, em Paris, o Macron promoveu hoje, no mesmo horário, uma reunião de líderes europeus para discutir o envio de tropas para ajudar a Ucrânia, né? Não se ouviu falar dessa reunião até agora, não sei quais foram os resultados. O fato é que a Europa deixou de ser importante, deixou de ser relevante. Quer dizer, seja lá o que eles forem decidir, já não influencia muito no mundo. É triste falar isso, mas é verdade, né? A Europa foi tão derrotada contra a Ucrânia e pode sofrer consequências daqui para frente também, com Putin cada vez mais empoderado, agora com um aliado poderoso também, que são os Estados Unidos, os vizinhos da Rússia que se cuidem. Foi a Ucrânia e vai ter mais desdobramentos disso em breve, se a Europa não tiver condições de reagir, de se reagrupar para poder mandar, como estava discutindo hoje, mandar tropas para a Ucrânia, seriam tropas de paz.